Se isto sendo verdade, o debate vem agora para uma encruzilhada. Uma encruzilhada não, uma cruzeta de dois caminhos. Primeiro, o redesenho, né, do nosso estar diante da vida para tentar politizar essa consciência. Volto a dizer, isso vai demorar, mas é tarefa indeclinável e inadiável dos estetas, dos artistas, dos intelectuais e dos políticos que têm alguma coisa na cabeça para além da minhoca de ganhar a eleição, né, e de botar defeito no adversário e perdoar os amigos, seja pelo que eles tiverem feito, que é mais ou menos como o povo simplifica a política, botar defeito nos adversários e se autoelogiar. Porém, o que impõe-se agora, como urgência, é uma inteligência de por que nós chegamos a esse ponto, que sendo um diagnóstico correto, nos dá as pistas de um projeto novo. E isso é o que se impõe ao Brasil, volto a dizer, como método. Não precisa concordar comigo, haverá hora da gente se separar, haverá hora de eu buscar simpatias, haverá hora de eu afirmar minhas antipatias, mas neste momento é preciso que a gente pacifique o método, sem o que não se observa cientificamente o objeto. Não é assim? O método científico, ou a gente observa o objeto com método, ou nós vamos atirar errado. E aí eu sustento para a discussão que o Brasil está proibido de crescer por 3 razões, cada qual a mais grave, e juntas explicam essa tragédia generalizada que nós estamos vivendo. Primeiro, o passivo estrangulado do setor empresarial privado brasileiro. Então, o mundo empresarial brasileiro, finalmente, não consegue mais repassar com casca e tudo, porque vivia de oligopólios e impondo ao brasileiro um preço muito acima, porque a competição internacional não chegava com força no Brasil e hoje não consegue mais empurrar para frente para o consumidor descuidado as ineficiências do sistema financeiro. Então ele começou a quebrar, a se desnacionalizar e basicamente o Brasil está se desindustrializando aceleradamente. Só para vocês terem um dado, a proporção da indústria brasileira em relação à nossa riqueza nacional esse ano será equivalente ao que o Brasil tinha em 1910. Nós estamos regredindo de forma acelerada a virarmos na divisão internacional do trabalho um fornecedor de matérias-primas básicas de baixo valor agregado e de comida. Basicamente, é um modelo agrário exportador que tínhamos antes da Revolução de 30. Agromineral exportador que tínhamos. Só que, volta a lembrar, a nossa felicidade depende de um padrão de consumo que é basicamente de indústria. Como eu já tentei demonstrar, e isso não é trivial. Primeira razão, estrangulamento do financiamento empresarial. Não é porque essa é a mais importante ou a menos importante, é apenas pedagogicamente em ordem de apresentação. Segundo, o colapso das finanças públicas. E o colapso das finanças públicas tem a ver também com juro. Por quê? Por que o Rio de Janeiro está ilíquido? Por que eu não me somei a vocês quando vocês fizeram aí a manifestação personalizada no Pezão? Um minuto só. Sim, entre outras. O desequilíbrio não é esse. O desequilíbrio básico é o seguinte: a receita pública brasileira está despencando. No Rio de Janeiro, viveu-se aqui um equívoco que é a doença chamada doença da vaca holandesa. Doença holandesa. Qual seja, na hora que o petróleo bombou a $110, deu-se um conforto financeiro. E as pessoas que não têm visão de Estado, não têm visão de país, não têm visão estratégica, não têm planejamento, gastaram por conta. Isso é realidade também no Rio Grande do Sul, mas no Rio é o epicentro. O petróleo estava sendo vendido a $110, caiu, quando a Dilma caiu, estava vendido a 30. Resultado, o Rio começa a quebrar a perna. E a política desconsidera tudo, porque a demagogia, a conversa mole, é aqui então, né? No Brasil todo, mas aqui então é impressionante como é que a sociedade que tem a maior quantidade de intelectuais e artistas por quilômetro quadrado, né, do mundo, né? Eu vivi no Rio 18 anos, fui casado com a Patrícia Pilar, morre de inveja, né? E eu vejo essas coisas acontecerem, e isso aí não absolve nós outros do campo progressista. Porque o campo progressista também aqui adora um gueto. Haverá o dia de eu ser simpático, tá? Mas por enquanto eu preciso ajudar a gente a pensar.
Aqui eu estou como professor. A gente adora um gueto. Eu me lembro que na reeleição do Lula contra o Serra, a Zona Sul em peso votava na Luiz Helena. Alguém lembra da Luiz Helena? Porque a vida é dura. Vamos adiante. Primeira razão, o colapso das finanças privadas. Segunda razão, o colapso da situação pública. Eu quero fazer uma homenagem ao Rio. Nós combinamos hoje no PDT fazer um seminário em que nós deveríamos apresentar um conjunto de sugestões. Mas eu não quero me meter na política local, mas quero dizer a vocês que hoje, além da queda da receita do petróleo, o Rio de Janeiro experimenta uma queda que o Brasil inteiro está experimentando nas outras receitas. Porque nós estamos caindo ao redor de 11% a renda per capita do Brasil em 24 meses. Não há depressão econômica mais grave na história do nosso país. 11% de queda na renda per capita. E nós temos um sistema tributário que é extremamente sensível, porque cobra indiretamente do povão, para o povão não ter consciência de contribuinte, todos os preços mais graves. Então, o resultado, a receita está despencando. E a principal despesa, depois de funcionário e aposentados, você tem o serviço da dívida. Explosivamente inflada por essa loucura de política monetária do governo federal. Então, a política de vocês têm que achar os satanás que vocês têm que achar, localizá-los e tal. Mas é preciso não eleger alguém que amanhã vai simplesmente replicar o deixa que eu chuto. Porque o deixa que eu chuto desmoralizará o próximo. Desmoralizará o próximo se a sociedade carioca, fluminense, não tomar a si a consciência estratégica dos seus problemas. E é isso que eu estou propondo para o Brasil. Então, repare bem, nós no Brasil temos o colapso do desenvolvimento produzido também pelo colapso da receita pública. Se nós somarmos tudo o que o Brasil orçou para investir esse ano, e a gente sabe também, por prática e estatística, quase sem exceção, de que o que o orçado nunca é cumprido, né? Mas vamos supor, para argumentar, que tudo que está orçado para 2017 seja aplicado. A União Federal está planejando, orçado, 0,4% do PIB de investimento. Só para vocês terem uma ideia, o último governo militar investiu 2,75% do PIB, o general Geisel Figueiredo. O Lula chegou a investir 1,7% do PIB. O Lula chegou a investir 1,7% do PIB. Este ano está orçado investimento de 0,4% do PIB da União Federal. Vocês acham pouco, menos ou mais ou menos? Eu vou dizer, nós vamos gastar com o serviço da dívida quase 11% do PIB. E aí você, quase 11% do PIB, dinheiro público, serão drenados para o sistema financeiro e para as 10 mil famílias rentistas do país. E 0,4% serão investidos para todas as funcionalidades da União Federal. Se somarmos estados e municípios, 17 estados estão com a receita corrente líquida, abaixo da despesa corrente líquida. O Rio de Janeiro é uma das situações trágicas, mas vocês não estão sós. Rio Grande do Sul está nessa, São Paulo está nessa. E aí pergunta, por que São Paulo não caiu? Porque São Paulo vive conseguindo tratamentos à parte. Que os cariocas precisamos nos unir, eu já me botei como primeira pessoa para exigir paridade no tratamento. São Paulo conseguiu eliminar no Supremo, completamente frontal à lei, e passou 8 meses sem pagar a União. Sabe quanto é que dá isso? 11 bilhões. Se o Rio passasse 8 meses sem pagar a União, os custeios todos estavam em dia. E quando caiu a liminar, que não tinha sustentação jurídica real nenhuma, eles não foram obrigados a pagar. Simplesmente o governo federal botou para frente. Essa é a questão. O Lula, o presidente da República, comprou a nossa caixa do governo de São Paulo, superfaturada, diz o mercado, em 3 vezes. Nossa caixa valia 1, Lula pagou 3 para São Paulo. Mas São Paulo está com a receita corrente líquida abaixo da despesa corrente líquida também. O Rio Grande do Sul, ferrado. Minas Gerais, ferrado. E isso tudo somando, o que resta dá 1,2 mais 0,4, 1,6% do PIB de investimento. Isso não cresce nem 0,5% a economia do país. E terceira razão, que é um pouco mais complexa, vocês têm paciência um pouquinho de ouvir, mas isso é onde está o nó. É que o país
anos a fio, prostrado pela mitologia neoliberal, como se fosse ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, como está demonstrado na prática de 2008, a grande quebra, e teoricamente ninguém defende mais essa bosta intelectual que venderam para nós, e ainda hoje é replicada. É que o Brasil, prostrado a isso, construiu estruturalmente um desequilíbrio nas nossas contas com o estrangeiro. E isso é estrutural, não é conjuntural. Como eu tentei demonstrar, todo o nosso modo moderno de viver e de consumo é conectado a uma importação. E as nossas tradições produtivas, que são produtos de baixo valor agregado, minério de ferro, petróleo bruto, soja, milho, etc., etc., experimentaram um boom de preços com a alavancagem da China. De maneira que quando o Lula tomou posse, lembre que o Fernando Henrique quebrou o Brasil e deu passagem à vitória do Lula. Quando o Lula entra, o Lula experimenta um boom de preços de commodities e empurra os benefícios dele, desse boom de commodities, para um ciclo de consumo felicitante, que dessa vez agora vai. Né? Fez coisas relevantes, importantes, nada institucional. Eu brinco para provocar, e é só para provocar, porque nós precisamos consertar o futuro, que a única inovação institucional que o Lula impôs à conjunta sociedade brasileira foi a tomada de 3 pinos. O resto, se o Michel Temer quiser, ele desfaz tudo. Desfaz o ProUni, desfaz o FIES, como está desfazendo, desfaz a Casa Minha Vida, desfaz o Bolsa Família, não é tão fácil, porque são muitos clientes, né? Mas não está atualizando já desde a Dilma o valor que já teve, o valor real que já teve. Enfim, desfaz tudo, porque não há uma mudança institucional. E esse desequilíbrio externo acontece assim, eu preciso muito que vocês tenham paciência para a gente... Então, um desequilíbrio nas contas do Brasil em dólar com o estrangeiro de 124 bilhões de dólares. Então, rapaz, compra celular, bola. Compra remédio, dólar. Compra implemento agrícola, dólar. Compra carro, dólar. Porque 80% do carro que está aí fora do valor são importados. O carro é montado aqui, mas 80% do valor embarcado nele são importados. Então, a gente cresce um pouquinho, explode a conta de importados do país, a ser paga em dólar. Com o boom de commodities, minério de ferro, quando o Lula tomou posse, 179 dólares a tonelada. Barril de petróleo, 110 dólares. Né? Soja, 300% de crescimento. Milho, 250% de crescimento e tal. A gente meio que empatava o jogo. O que acontece? Quando a Dilma cai, o petróleo está a 30 dólares, os 179 dólares que se recebia pela minério de ferro cai para 38, tudo cai de preço dramaticamente e o buraco na conta externa se apresenta. E aí, isto aqui é a chave da gente entender o stop and go e nós estamos amarrados no Brasil e a armadilha que nós temos que desmontar. Não dá mais para fazer remendinho e puxadinho e curativo. É problema de modelo, é problema estrutural. Veja bem, o que acontece quando a gente desequilibra a conta lá fora? Acontece que há uma pressão por desvalorizar a nossa moeda. Como assim? Eu não tenho nada a ver com dólar. Tem. A gente não compra dólar, tem um repetido, mas a gente come pizza e pão. Pão e pizza é trigo. Trigo o Brasil não produz com suficiência, temos que comprar do estrangeiro em dólar. Se a gente precisava de R$1,75 para comprar $1 de trigo, e passa a precisar de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do trigo sobe e o preço do pão e da pizza sobe. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O preço do ônibus, o principal insumo da passagem de ônibus é óleo diesel. E o Brasil comete a extrema estupidez de exportar petróleo bruto e importar derivados refinados de petróleo, caríssimos em dólar que nós não geramos. Resultado, eu precisava de R$1,75 para comprar $1 de diesel. Agora eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel. O preço do diesel sobe, o preço da passagem de ônibus sobe. Eu não compro dólar, mas eu como remédio. 80%, 78% da química fina dos remédios que nós compramos aí nas farmácias, na Piauí, não sei o quê, importados. Eu precisava de R$1,75 para comprar de R$1,75 para comprar $1 de paracetamol, de Tilenol. Eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, o preço do Tilenol sobe. Resultado prático, quando você tem esse desequilíbrio estrutural na conta externa, qualquer ensaio de crescimento provoca uma fratura exposta e a consequência disso é uma desvalorização da moeda, do real.
E como a desvalorização provoca esses aumentos relativos de preço, há uma miragem de inflação e eles atiram nela com taxa de juros. Caímos de novo na perversão do juro. E a taxa de juros sendo mais alta do que a rentabilidade média dos negócios, o auditório inteiro vai tirar 10 na prova, a economia para, conforme está demonstrado. Este filme foi o que derrubou o Fernando Henrique. Em 1998, eu fui candidato a presidente do Brasil como espécie de anticandidato. Era o Lula botando defeito, nunca tinha experimentado o poder, botando defeito, só ele era sério, só o PT era sério, todo mundo era pilantra e tal, e não sei o quê. O problema era cadeia para os bandidos, e deixa que eu chuto e tal. E o Fernando Henrique, o real é um milagre, vai resolver o problema, tá aí o milagre e tal, e se não for o real acaba. E eu digo, não é possível que o país vá nessa. Ajudei a fazer o real. Contra o PT contra, e eu ajudei a fazer o real. Fui ministro da Fazenda do Itamar Franco. Na data, porque o Fernando Henrique assinou em março, e o real só entrou em julho. A assinatura dele é falsa. O real não entrou em circulação. A minha não, a minha é verdadeira, que eu estava lá, assinei as cédulas ao tempo em que elas foram emitidas mesmo, né? E o Itamar morreu odiando ter permitido ao Fernando Henrique essa fraude, né? Mas, enfim, quando o Fernando Henrique criou essa situação e esse ciclo de consumismo populista, aspas, felicitante, quebrou o país 3 vezes. E aí, quando veio a desvalorização em janeiro de 98, quando ele assumiu, em 99 de janeiro, quebrou, o Brasil desvalorizou a moeda 42% em 60 dias. Não há um paper na academia internacional que entenda qual é o efeito sobre o dólar, sobre a política monetária, sobre a política fiscal norte-americana ou europeia, se uma dessas duas moedas se desvalorizar 42% em 60 dias. Não há um único paper. Portanto, nós estamos sós na nossa realidade. Eu tenho repetido, Adam Smith é Adam Smith, Keynes é Keynes, Hayek é Hayek, temos que lê-los, estudá-los, mas quem quiser entender a realidade brasileira, abra o olho, que aqui é tudo absolutamente único e diferente pelas nossas especificidades.